A gente sabe que a inteligência artificial está mudando o mundo. Mas já pararam para pensar em como as máquinas do futuro vão pagar umas às outras? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para ver se o Bitcoin pode ser essa resposta. Então, vamos começar com a grande pergunta, né? Num futuro com IAs autônomas por toda parte, como é que elas vão fazer negócios? Porque, vamos ser sinceros, o nosso sistema financeiro atual, com toda a sua burocracia, intermediários, aquela lentidão, ele simplesmente não foi feito para um mundo com bilhões de transações por segundo entre máquinas. Para a gente achar essa resposta, primeiro a gente precisa visualizar o cenário em que essas IAs vão operar. Então, sejam bem-vindos à chamada economia das máquinas. Imagina só essa cena, um sistema econômico inteiro onde agentes de IA e robôs negociam valor o tempo todo. A gente está falando de bilhões de transações por segundo, tudo acontecendo sem ninguém precisar apertar um botão. É uma economia que funciona na velocidade da luz. Bom, uma economia super veloz como essa precisa de um dinheiro que acompanhe o ritmo, um dinheiro que já nasceu digital. E é exatamente aqui que o Bitcoin aparece como um candidato bem natural. O Bitcoin tem 4 características que o tornam, digamos, perfeito para as IAs. Primeiro, ele é descentralizado. Nenhuma empresa ou governo consegue censurar as transações das máquinas. Ponto. Segundo, segurança comprovada. É a rede mais robusta que existe, o que é crucial para proteger o capital nesse sistema. Terceiro, a escassez digital. Só vão existir 21 milhões de unidades, e isso transforma num padrão de valor neutro, quase como um ouro digital. E o mais importante, a carta na manga, a Lightning Network. É uma tecnologia que permite micropagamentos de centavos de forma instantânea com um custo quase zero, essencial para essa economia de máquina. Então, o ponto central é este. Enquanto outras blockchains poderiam funcionar como moedas locais para transações do dia a dia, o Bitcoin se posiciona como a camada final de liquidação, a mais segura de todas. Basicamente, ele seria a moeda de reserva global para a economia das máquinas. Tá, mas como isso realmente funcionaria na prática? Vamos dar uma olhada no passo a passo de uma transação entre máquinas. Na prática, o processo é incrivelmente simples e rápido. Uma IA pede um serviço, paga uma fração de centavo na mesma hora pela Lightning Network e já recebe o que pediu. E tudo isso acontece em milissegundos, de máquina para máquina, sem ninguém no meio. E as possibilidades no mundo real são, nossa, incríveis. Pensa só, uma cadeia de suprimentos completamente autônoma, onde a economia simplesmente funciona sozinha, movida por esses micropagamentos em Bitcoin. Ok, a visão é bem poderosa sem dúvida, mas o quão realista ela é? E quando a gente poderia começar a ver isso acontecer? A análise sugere um cronograma bem interessante para os próximos anos. O que a análise sugere é um caminho claro. A gente estaria agora na fase de fundação. Daqui a alguns anos, a previsão é de uma aceleração enorme na adoção e lá por 2031, o Bitcoin poderia estar no centro de um novo mercado que vale trilhões de dólares. É claro que esse caminho não vai ser um passeio no parque. Existem catalisadores fortes empurrando isso para frente, como, por exemplo, a falta de alternativas no sistema tradicional para esses micropagamentos. Mas, do outro lado, tem as barreiras, né? A competição com redes mais rápidas, como a Solana, e a própria volatilidade do Bitcoin, que é um fator importante. E qual é a previsão final? Bom, até 2031, o Bitcoin provavelmente não vai ter um monopólio. Mas as análises sugerem que ele pode pegar a maior fatia do bolo, algo em torno de 40% de todas as transações entre IAs, numa competição acirrada com outras blockchains e as stablecoins. Então, depois de tudo isso, qual é a grande conclusão? O que isso realmente significa para o futuro do Bitcoin? Isso representa uma verdadeira mudança de paradigma. A ideia é que o Bitcoin pode deixar de ser visto apenas como um ouro digital, uma reserva de valor, para se tornar o combustível, a energia que de fato alimenta a inteligência artificial numa escala global. E isso tudo nos deixa com um pensamento final bem provocador sobre o futuro que a gente está construindo. A questão talvez não seja mais se as máquinas vão fazer parte da economia, mas sim se elas serão a própria economia.